perdeu, né? Ele perdeu. Então, mas Deus elegeu, se é que eu posso falar assim, Sem era a família da fé, né? Sem era a família da fé. E Cão foi um incrédulo, né? Ele era bem incrédulozão, assim. No entanto, ele não tinha respeito pelo pai, pela mãe, e ele procedeu daquele jeito. E é interessante que o Senhor não amaldiçoou ele. Quer ver? Vamos lá, vamos no capítulo 9 de Gênesis, vai. Deixa eu pegar aqui, ó. Por isso que eu falei para os irmãos ter paciência, que nós vamos devagar andando com a carruagem. No capítulo 9, tem uns versículos, Batista, no capítulo 9, primeiramente, quando eles saíram da arca, né? Primeiramente, deixa eu ver onde é que está o versículo. Isso, é o versículo 1. Versículo 1. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Certo. Então o Senhor abençoou a Noé e seus filhos também, Sem, Cão e Jafé. Foram abençoados. Daí, por favor, versículo 21 até o 27. Começar do 20, tá? E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu vinho e embebedou-se e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cã, ou Cão, né? O pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. Até onde você quer, alemão? Até o final, aí pode até o final do versículo, do capítulo. Então eles viram, o Cão viu o Noé, que havia se embebedado, né? E foi e disse a seus irmãos, Sem e Jafé, né? Gênesis 9, 23. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros e, vindo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai. E os seus rostos eram virados de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho e soube o que o seu filho menor lhe fizera. E disse, maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. E disse, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos. E foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Então, você vê que coisa, né? Quando houve essa desonra que aconteceu, pela falha de Noé, logicamente, né? Mas o Cão, ele não procedeu corretamente, né? Isso é um princípio, perdão, isso é um princípio para nós, né? Como que nós tratamos com as falhas dos outros, né? E principalmente aqueles que nós devemos respeito, né? Nós devemos agir com respeito. Ele não teve respeito nenhum. Você vê que Sem, Cão e perdão, Sem e Jafé, eles agiram com prudência, né? Eles pegaram uma capa, foram de costas e enrolaram no dedo do seu pai e
abafou ali a vergonha do pai, né, por assim dizer, né, para aquilo que ele tinha feito ali. Então, quando daí Noé desperta versículo 24, ele desperta do vinho, ele pega e ele amaldiçoa quem? Ele amaldiçoa Canaã, não é isso? Por que Canaã? Sendo que foi o pai dele que fez isso. Foi Cão que fez isso, não foi Canaã. Mas a questão que o Senhor já tinha abençoado eles lá no versículo 1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos. Então ele não podia. Isso é outra coisa maravilhosa, né? Que Deus não volta atrás, né? Deus, quando abençoa algo e tem algo em propósito, ele não volta para trás. Né? Olha lá, ele abençoou Noé e seus filhos. Né? E ele não ia fazer isso com um cão, sendo que foi Cão que fez aquilo ali. Mas ele não fez isso com o Cão, porque ele já tinha abençoado. E quando eles abençoavam em nome de Deus. Nós estamos falando que as pessoas tinham conhecimento de Deus, né? Era uma bênção positiva, era algo correto, né? Eles faziam pelo conhecimento que eles tinham de Deus, realmente. Então ele não podia falar, vão tirar a bênção aqui, agora vão amaldiçoar você. Esquece a bênção, agora você vai ser maldito. Deus não faz isso. Então ele pega e amaldiçoa Canaã. Espera um pouquinho, Salve, deixa eu tomar uma água aqui. Canaã, nesse caso, são os descendentes de Cão, né? É isso, Lemão? Isso, é o filho dele. É o filho e geração. Por exemplo, quer ver? Vamos lá, Êxodo 34. Pega em Êxodo, quer ver? Êxodo 34. Versículo 6 e 7, tá bom. 6 e 7. Êxodo 34, versículo 6. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, e perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Olha que interessante. Ele é um Deus misericordioso, né, cheio de beneficência, que ele estende a beneficência dele também por tempo indeterminados. E que também visita a iniquidade do pai nos filhos. Isso aí nós devemos entender o que Deus está falando. Esse versículo aí que isso é usado, estou dizendo que é usado isso aí hoje, de pessoas acharem que, tá vendo, você fez tal coisa, seus filhos serão amaldiçoados por causa de você. Ou, você está sendo amaldiçoado por causa do seu pai e sua mãe. Existem umas conversas assim que, rapaz, é brincadeira. Não tem nada a ver, não é isso, gente. Não é isso que está falando. E aqui estou reportando esse assunto, porque aqui em Cão, esse é o princípio. Deus amaldiçoou seu filho Canaã e a descendência, porque os filhos, eles iriam e fizeram, perpetuaram o pecado dos seus pais. Entende? E assim também que ele guarda misericórdia para gerações, também é nesse sentido, sabe? Os pais obedientes
a obediência, os filhos continuam com a obediência, ele vai levando, ele vai até a quarta, quinta geração, sei lá quanto que vai, Deus guarda a misericórdia. Mas também ele guarda o quê? Ele guarda a maldição, né, por assim dizer, o juízo sobre aqueles que perpetuam o pecado dos pais, eles continuam com a iniquidade dos pais. É isso que ele está falando aqui. Então não é isso, fala assim, nossa, coitadinho de Canaã, né? Ah, o pai dele fez aquilo, aconteceu com ele agora. Não é isso. Não é isso, porque se a gente continua lendo a história, aí você vê que Canaã, ele não foi bonzinho, por assim dizer, né? Então não é isso que as pessoas pensam, que Deus programa o pecador, sabe? Ah, ele que vai. O rapaz era tão bom, agora ficou mal porque Deus amaldiçoou ele. Isso não existe, gente. Isso é um erro doutrinal dizendo que Deus é injusto. Isso está errado. Deus é justo e misericordioso, complacente, beneficente. Ele é tudo isso aí que nós estamos vendo. Ele é isso. Mas quando existe a perpetuação do pecado, ele não vai levar em conta no sentido de mudar. Ele perpetua o pecado, deixa o pecado vai levando nos pais dos filhos. Por isso que, por exemplo, na época do Senhor, quando o Senhor estava falando de Abraão e das coisas da história de Israel, os judeus lá falaram, ó, nós temos por pai Abraão, né? Nós temos por pai Abraão, como coisa que eles sendo descendentes, né, os judeus sendo descendência de Abraão, olha que maravilha que nós somos. Ah, nós somos descendentes de Abraão. O Senhor falou, vós tendes por pais o diabo. Olha que coisa terrível de escutar, né? Porque não é porque você é descendência que está tudo bem, porque eles desviaram, né? Eles desviaram e se tornaram não os filhos de Abraão, que são os filhos da fé. Então, estou dizendo isso que são os tratamentos de Deus em justiça para com o homem, não de forma injusta. E por isso que aconteceu o que nós estamos lendo aqui, que Deus não podia tirar a bênção dele, porque ele já havia abençoado o cão, e agora ele reporta a maldição em Canaã, que não era coitadinho. Né? Só para deixar bem claro isso aí. O Lemão, tem um versículo que eu me lembrei agora, está em Deuteronômio 24, 16, vê se tem alguma coisa em a ver com isso. Era Deuteronômio 24, 16. Olha só, Deuteronômio, eu lembrei desse versículo agora, 24, 16. Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada qual morrerá pelo seu pecado. Exatamente. É isso aí, ó. Deus não é injusto. Estou falando, Deus não é injusto de condenar o pai por causa do pecado do filho, e nem condenar o filho por causa do pecado do pai. Mas o que nós estamos falando é justamente isso. Por que, então, que tratou com os filhos? Porque eles perpetuaram o pecado do pai. Né? Ou os pais foram justos e os filhos se perverteram. Acontece a mesma coisa, os filhos que vão levar a pegar, não os pais. Né? Então Deus é justo, só deixar bem claro isso aí, gente. Deus é justo, ele não vai. Eu digo isso porque existe muito isso aí, já ouvi pessoa, tem que fazer até tipo ofertas de não sei o quê, por causa da maldição que está trazendo dos pais. Puxa, gente, o que é isso? Para com isso. Para com isso, não tem nada a ver. Então, isso aí é a perpetuação do pecado que está acontecendo, que nós estamos lendo. E aí está falando bem claro isso aí. Ó. É bem claro, obrigado até do versículo, bem claro.